A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta. Vamos ver aqui um assunto muito interessante em que dificilmente é pregado nas igrejas ou em qualquer lugar, né? Que é sobre a doutrina que o Senhor Jesus ele nos ensina, que fala sobre o lavar os pés. Deixar que Jesus lave nossos pés. O que significa isso? Sabemos que Jesus ele sempre pregava por parábolas, que era para trazer o reino de Deus por meio de comparações, certo? E não somente ele falava as parábolas, mas também tem assuntos que ele se comportava como uma parábola. E o lavar os pés é uma delas. Ele traz uma parábola por meio de prática, para que possamos compreender com mais profundidade o que ele quis dizer. Ele chegou a dizer a Pedro: Pedro, o que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. Então, vamos compreender o que Cristo, de fato, quis dizer sobre esse assunto. O Evangelho de João, no capítulo 13, diz assim, partindo do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxaguá-los com a toalha que estava cingido. Aproximando, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, e tomando as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, e disse: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Essa é a passagem, aquela passagem que Jesus teve a última ceia com os seus discípulos. Depois da última ceia, Jesus toma essa atitude de humildade e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. Jesus, como mestre e Senhor, ele nos dá um exemplo de humildade muito grande. Ele, apesar de ter feito os céus e a terra e tudo que existe, como também as suas criaturas, ele dá um exemplo, na sua categoria de servo, como servo fiel. Ele dá um exemplo muito importante.
para aqueles que já têm alcançado um cargo superior. É um cargo já bem elevado, ou que já tem um tempo bem considerável no Evangelho. Aqui em Filipenses, para a gente compreender o que Jesus fez, fala sobre isso. No capítulo 2, e no versículo 7 em diante, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, ele se esvazia a si mesmo, ou seja, ele toma a forma de homem por completo, certo? E não somente isso, ele obedece a Deus em tudo aquilo que está escrito na palavra, como um servo fiel, um servo modelo. E dá exemplo também aos discípulos ao lavar os pés. No Israel antigo, quando alguém recebia um hóspede em sua casa, ou qualquer pessoa, ou uma autoridade, os donos da casa se comprometiam em lavar os pés daquele viajante, daquela pessoa que tem chegado, né? Devido a muita poeira, a muita trajetória sendo a pé, a maioria das vezes, ou a jumento, ou num animal de carga, era comum sujar muito os pés. Então havia uma tradição que pelo menos esse tratamento fosse dado ao hóspede, à pessoa que chegasse na sua residência. Então Jesus, ele, como anfitrião, né, do reino de Deus, ele faz esse processo, mostrando que o reino de Deus, ele é humildade, ele é justiça, que a gente deve se preocupar uns com os outros, deve ajudar uns aos outros a entrar no céu. Sabemos que o céu é tomado por esforço, não é fácil. O reino de Deus, a porta é estreita, o caminho é estreito, não é algo fácil. Jesus, ele dá esse exemplo, né, como mestre e senhor, ele chega até a dizer: olha, não é o servo maior do que o seu senhor, do que o seu mestre. Abaixa que o servo seja igual ao seu mestre, ou seja, faça pelo menos o que eu estou vos ensinando. Porque quando um servo, ele se coloca no lugar do Senhor, ou acima do Senhor, isso vai causar uma complicação muito grande. Isso vai causar um desconforto, porque a soberba já tem tomado de conta desse indivíduo, dessa pessoa, certo? E certamente virá abusos, prepotência e um monte de coisas que está dentro desse assunto, que é sinônimo desse assunto. Então Jesus, ele em tudo ensina aos discípulos a como fazer, a como se comportar no reino de Deus. E faz isso com excelência. Quando Jesus se aproxima de Pedro, como sempre, né, irmão? Pedro, ele transita muito na esfera espiritual e na esfera física, ou seja, no momento Deus usa ele, no momento a carne usa ele, o inimigo usa ele. Ele era muito inconstante nesse momento ainda. E Pedro, como sempre, ele tem dificuldade de compreender o que o mestre estava passando. Jesus diz, aliás, Pedro chega até Jesus e diz: Senhor,
Não vou permitir que o Senhor lave meus pés. De fato, era um sinal de humildade da parte de Pedro dizer isso. Mas o que Jesus estava fazendo, ele não estava entendendo. Que Jesus tinha que dar o exemplo. Certo? Era necessário. E que há algo por trás desse exemplo, muito profundo, do lado espiritual. Já vou falar já o que é, se Deus me permitir, me der graça para isso. Então Pedro, ele diz, de maneira nenhuma me lavarás os pés. Aí Jesus diz, Pedro, se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo. Que palavra, não. Você deixar de fazer parte do reino de Deus, deixar de fazer parte de Deus, fazer parte dos projetos, deixar de fazer parte daquilo que Deus ele projetou e chamou Pedro para participar. Você veja que há um respeito de Deus com o ser humano. Ele diz, olha, o caminho é esse, agora se você não quiser, você não pode ter parte comigo. Pedro se assusta com as palavras do mestre, né? E diz, não, Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça, o corpo todo. Jesus explica mais uma vez, Pedro, o que eu faço agora, tu não saberás agora, mas saberás depois. Não necessito que eu lave todo o seu corpo, porque você já está limpo, mas somente os pés. O que simboliza o lavar os pés, que Jesus, ele disse, se Pedro não permitisse, ele não tinha parte. Irmãos, na caminhada do Evangelho, para quem já está limpo pela palavra, ele vai sujar os pés na caminhada, certo? Em algo que ele ouve, em algo que ele faz que não agrada a Deus, em algo que ele participa que não é da vontade de Deus, em algo que adquire na caminhada que não está alinhado de conformidade com a palavra de Deus. Existem muitas coisas que acontecem na vida de um cristão, na vida de um homem, de uma mulher de Deus que segue a Deus, que não é para estar com ele, que não é para estar na vida dele mais. Aquilo ali não pertence ao Evangelho, não pertence a Deus, nem pertence a ele. Mas ele adquiriu para si, ela adquiriu para si aquele comportamento, aquele ato, certo? Às vezes até uma prática antiga do mundo vem à tona a ser praticado novamente. Porque segundo a Pedro diz que a gente pode ser vencido pelas nossas antigas práticas. Tem que ter cuidado com isso. E numa caminhada a gente suja os pés. Isso é uma realidade. Jesus fez essa comparação, essa parábola, por meio da prática, para que a gente possamos venha meditar e entender que na caminhada a gente não pode aprender tudo, certo? Nem tudo vem de Deus. Nem tudo é para a gente praticar. A gente tem que soltar aquilo, certo? Deixar Jesus Cristo nos levar mesmo a palavra. Tirar aquilo que não nos pertence, que vai nos prejudicar na caminhada, que vai nos atrapalhar no projeto de Deus, naquilo que Deus quer para cada um de seus filhos e suas filhas. Então Jesus ele quis trazer esse entendimento de que se a gente permanecer com isso, certo? Com maus hábitos, com certas práticas que não estão alinhadas, a gente sabe que não está alinhada com a palavra de Deus. Se a gente não permitir que Jesus lave nossos pés, a gente não vai ter parte com ele. E o que significa isso? Significa a morte espiritual. Significa que a gente vai ser desaprovado por Deus, certo? Que ao longo da caminhada, se a gente continuar com essa prática, a gente vai perder com Deus e até mesmo a salvação. Naquelas cartas do apóstolo João, dada ao Apocalipse, a gente vê ali os pastores recebendo a orientação de Deus e alguns deles não estavam alinhados com a Escritura. E Deus disse, se arrependa,
dizer, porque a vontade de Deus não é destruir ninguém, não é que alguém perca a salvação, mas que o homem se alinhe novamente com Deus. Sabemos que a caminhada a gente pode mudar a conduta, a gente pode fazer coisas que não agradam a Deus, a gente pode tomar uma atitude e continuar com ela que não está alinhada com as Escrituras, e isso vai nos trazer um prejuízo e até mesmo um desligamento espiritual do homem com Deus, o afastamento, o endurecimento de coração definitivo. E a preocupação de Deus com os pastores, com os irmãos, era que eles se arrependessem para voltar ao primeiro amor, para voltar às práticas corretas do Evangelho. Então, o lavar os pés, ele é muito importante, essa doutrina. A gente tem que se examinar a si mesmo, entender que a gente não pode continuar com essa prática, que a gente não pode continuar mentindo, enganando, praticando injustiça. A gente não pode continuar com algumas práticas antigas que se praticavam no passado, quando não era evangélico, quando não era crente. A gente não pode praticar práticas que a gente aprendeu novas, que não estão alinhadas com a Escritura, com a vontade de Deus, com o Evangelho, e que traz um desconforto espiritual, traz murmuração, traz escândalo, traz qualquer coisa, que vem atrapalhar o reino de Deus. Então Jesus, ele nos adverte que a gente venha a ser sensível, que devemos compreender e aceitar que Ele nos lava nossos pés. E também que uns lavam os pés uns dos outros, ou seja, a gente tem que permitir que alguém nos corrija. Se a gente endurecer o coração e querer estar certo, sem estar certo, por pirraça, por opinião, por soberba, ou qualquer outro tipo de sentimento e pensamento, o que a gente vai ganhar com isso? A não ser reprovação de Deus e dos homens. Vai ganhar só perder. E Deus tenta evitar esse tipo de coisa acontecer em nossas vidas. Deus tenta conciliar o homem mais uma vez para continuar na caminhada. Nós sabemos que Deus, ele nos purifica. Agora tem coisa que a gente tem que permitir. A gente tem que abrir mão e fazer o que é certo e fazer o que é correto. O Evangelho, ele nos traz essa doutrina muito importante, que a gente faz uma revisão, olhar para nós e ver o que nós mudamos na caminhada. Quando Jesus ele diz, não precisa, Pedro, você já está lavado pela palavra. Ou seja, a maioria dos discípulos, menos um, permitiram que a palavra os mudasse, que a palavra os transformasse, que a palavra reinasse em suas vidas. Judas não permitiu. Judas foi muito inocente em pensar que o mestre não sabia dos seus pensamentos. Que Jesus é Deus, que Jesus também era um profeta, e Deus revela a intenção do coração. Não se engane. Deus ele mostra aos profetas o que se passa. Talvez muitos não queiram se envolver, porque hoje em dia está muito complicado e difícil você entregar uma visão, uma revelação, porque as pessoas estão distantes, endurecidas de Deus. São poucas pessoas que estão bem espiritualmente, que estão sensíveis ao Espírito Santo. Então isso torna-se complicado, a vida de um profeta no Velho Testamento, você vê que foi muita perseguição. Porque geralmente Deus usava as pessoas, para pessoas que estavam com a vida desalinhada com a Escritura e eles não queriam aceitar nem receber. Essa aqui é a verdade. Então, Jesus, ele diz, olha, menos um não está lavado. Mas ele não sabia quem era. Mas o mestre sabia quem estava.
não tinha deixado Jesus lavar. E ele mesmo se desligou, né, quando traiu o mestre de tal maneira, de uma maneira tão covarde, né? Porque o mestre é inocente. Uma coisa é você defender o inocente. Uma coisa é alguém errar e querer justificar, certo? Pelo erro, querendo lubriar, querendo manipular as pessoas usando Jesus Cristo, usando os homens de Deus, aí quer se colocar no lugar dos homens de Deus, praticando o que é errado. É uma coisa que não tem lógica, né? Isso aí, só um cego espiritual não vê isso. No caso de Judas, não. Judas, Jesus era inocente e fez isso com o mestre, né? Atrapalhou, tentava, né, confundir, atrapalhar a obra de Deus, todavia que Jesus ia fazer algo, né? Aquela mulher unge Jesus com perfume muito caríssimo, para você ver como é uma pessoa pervertida. E ele diz assim, repreenda a situação, ele diz, por que não vendeu os pobres? Né? Não, ele não tem intenção de vender para os pobres, ele era o tesoureiro, ele queria botar no bolso dele. Então, a palavra, para os que estavam ouvindo, era boa. Poxa, pegar o livro do perfume dar os tributos pobres é algo maravilhoso, né? Algo louvável. Mas a intenção do coração não era essa. Entende? Tem pessoas que o manipulador, assim, ele fala algo bonito. Pensa que o mentiroso, o manipulador, ele vai falar coisa feia, não. Ele vai falar coisa bonita. Agora o negócio é o coração dele. O coração dele é que está ali, perverso, para fazer não aquilo que ele está dizendo. É obra de engano, hein? Obra de engano é um negócio sério. E Judas começou a praticar obra de engano. Certo? Jesus sabia. Jesus estava vendo. Ele estava pensando, estava tomando vantagem fazendo isso. E Deus permite, Deus dá corda. Existe o caso da iniquidade, quando topa, quando enche, aí Deus agora vou praticar justiça. A minha justiça agora vai entrar em ação. Essas coisas assim, quem faz justiça é Deus. Quando os homens são omissos, né, só quem sabia era Jesus, os outros não sabiam. Mas quando alguém é omisso em algo que está errado, você é culpado também. Está escrito no Velho Testamento, em Levítico, no Deuteronômio, está escrito. Se você sabe de algo, não fala e permite que o justo, permite que o inocente seja condenado, você faz parte do pecado daquele que praticou contra o justo e contra o inocente. É assim que a Bíblia diz, e você vai entrar em condenação por causa disso. Porque você não foi justo e sincero. Vai vir uma penalidade sobre você também. A não ser que você seja inocente, não saiba de nada, né? Seja manipulado também. Então, você veja que Judas, a Bíblia fala claramente, né, que eu estou falando, que Judas era ladrão. Ou seja, a intenção dele era sempre mal. Falava coisas bonitas, coisas certas, mas fazia ao contrário. Mas praticava ao contrário. Interessante isso, né? Como o ser humano ele é criativo, né? Como o diabo é criativo na mente da pessoa. E até então, o diabo não estava em Judas ainda. Estava só trabalhando na mente dele. Depois que ele entrou, quando ele foi trair Jesus, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. E já a pessoa vinha praticando já um monte de coisa errada. E o diabo não tem entrado nele ainda. O inimigo, ele é muito astuto. Ele não entra porque se entrasse ali, Jesus ia expulsar, né? Então ele sabe como fazer. Ele não é bobo não, o inimigo não é bobo. Então é isso, o cingir os pés, o lavar os pés é para nos purificar por completo. É para não permitir que a gente perca a salvação, perca a graça de Deus, os dons espirituais, os propósitos, os projetos. Engloba tudo isso. Que a gente entenda isso, compreenda. Deixe Jesus lavar nossos pés. Deixe que Ele faça esse trabalho, né? A gente tem que permitir. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Me permita agora fazer uma pequena oração para que o Senhor Jesus nos ajude, pela pessoa do Espírito Santo, a nos dar força, sensibilidade, comunhão, com Ele, através da limpeza da sua palavra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, a tua palavra é alimento, é água, é alvejante, é medicina, é tudo de bom. Toque no coração de seus filhos, Pai. No coração de cada um, para que eles sintam a necessidade de se purificar, de se arrepender, de chegar diante de Ti e se renovar espiritualmente, renovar suas vidas, renovar suas forças, como a águia renova o seu segundo plano da sua vida. Renova com a glória da segunda casa. Ajuda a cada um deles a se voltar para Ti em espírito e em verdade. O Senhor não vem para condenar, o Senhor vem para salvar, mas a justiça tem que ser feita. Ajuda a cada um. Fortalece seus corações. Ajuda os novos convertidos. Ajuda aqueles que vão entrar no Evangelho para que façam de forma correta. Ajuda a todos a Te ouvir, a chegar até Ti pela pessoa do Espírito Santo. Agradeço tudo pela graça, pela iluminação da palavra, pela Tua misericórdia que o Senhor tem para com o ser humano. Abençoa a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Jesus seja com todos vós. Amém, poderosamente. Deus ajuda a todos. Amém.